Bipando o Doutor Mundo! Bipando o Doutor Mundo! Ah, aqui ser Doutor Mundo! Chamando no lugar dos doentes, já! São ser perfeito para medicina. Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de League of Legends e hoje iremos falar sobre o Doutor Mundo. Da mesma forma que foi no episódio passado, não irei abordar mais as skins onde eles irão ir aparecendo nos shorts. Então, siga o nosso canal, veja nossos shorts que eles vão aparecendo as skins de acordo com que os heróis for surgindo. Então, aqui a gente começa agora falando sobre a biografia e o conto, deixando uma análise um pouco mais profunda, trazendo um pouco mais de detalhes narrativos, algumas dicas de aprendizagem de escrita que a gente vai abordando no decorrer desses episódios, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre a biografia e o conto do Doutor Mundo. Então, pessoal, falar um pouco sobre a biografia do Doutor Mundo. Uma coisa que é interessante é que quando a gente fala sobre a construção de heróis, no caso aqui, construção de personagens, porque na verdade aqui existe um quê que a gente vai discutir um pouco sobre a construção desse personagem, o legal é você entender principalmente a origem, motivação, objetivos e ambições. É uma das formas de você construir personagens. Existe o tripé da construtibilidade, existe esse ponto que eu trabalhei com vocês, existem diversas formas diferentes de construir um personagem a partir de algum princípio, alguma metodologia específica. E o interessante é que aqui dentro do Doutor Mundo a gente tem alguns objetivos, motivações, ambições e metas, ou no caso, né, as suas perspectivas, pelo fato de que ele tem uma construção prévia no pré-mundo, no caso, né, Doutor Mundo, nós temos o personagem, o que acontece antes, toda a construção dele e o que acontece depois. Quando eu falo para vocês sobre biografia, normalmente tem aquele primeiro ponto de nós temos um personagem que tem começo, um meio e um fim. Quando um personagem, desde pequeno, já existe a construção do personagem, a construção da sua perspectiva lá desde pequeno, por exemplo, a motivação do personagem existe desde o primeiro trauma infantil, ou o nascimento dele já reverte já alguma posição, algum estado, alguma coisa que transforma uma coisa e outra, beleza. Mas o mais importante, quando a gente fala sobre algo biográfico, né, no caso bibliográfico, né, a construção da história do personagem como um todo, o que é interessante? Você ter o começo, o meio e o fim. Aqui o começo, meio e fim, ele aborda principalmente não o personagem antes de ser mundo. Ah, ele quando era pequeno, ele cresceu, Isal. Não, é o começo, meio e fim do Doutor Mundo. Então é uma forma também de ser construída. O personagem basicamente tem a história de que ele era meio que um capanga de um dos barões, mas ele era meio que canastrão, era meio divertido, engraçado, um tanto meio que sem noção. E com isso ele foi crescendo dentro da companhia do barão, mas ele foi atrapalhando também o barão da química, então para meio que acabar com a situação, o cara foi lá e jogou ele dentro de um manicômio. O que é interessante, quando a gente fala sobre, por exemplo, o Batman, quase todos os personagens existe algum distúrbio mental e alguns personagens nasceram por ter passado no asilo Acre, né? O que é legal de construção aqui? Claro que psiquiatra, né, asilo, orfanato, hospitais, indústrias, são locais plausíveis de ter transformações. Um asilo onde os velhinhos são maltratados, os sanatórios onde os doentes são tratados, os orfanatos onde as crianças são tratadas, empresas onde os funcionários são tratados. Então, quando existe uma localidade que tem como função, às vezes, cuidar ou interagir com uma pessoa ou um grupo de pessoas, pode ter um princípio de construção naquele personagem, ou daquela pessoa. Muitas vezes, quando a gente fala sobre heróis e vilões, que muitas vezes o que constrói o vilão também constrói o herói e vice-versa. O fato de ter um acidente que fez com que o Flash ganhasse os seus poderes
fez com que outras pessoas também ganhassem os seus poderes. No mesmo momento que o Batman surgiu como o Cavaleiro das Trevas, outros vilões surgiram, da mesma forma que tal pessoa ganha um poder, tal pessoa ganha outro poder. E é grande diferença para alguns escritores, algumas escritoras, que a diferença entre um vilão e no caso um vilão, um herói, é que são as escolhas a partir da mesma dor. O vilão pega a dor que sofreu e quer se vingar da sociedade, e o herói pega a dor que sofreu e quer fazer com que ninguém mais sofra aquela mesma dor. Então, de uma forma de construção de personagem, a gente tem heróis e vilões meio que com a mesma origem, porém, como eles interagem com essa origem é a construção do personagem. E o Dr. Mundo ele foi colocado dentro desse local, no caso meio que um hospital, e ele foi sendo modificado a partir de que experimentos, torturas e diversos outros fatores que é a construção de vilões dentro de um hospital assim. E aos poucos ele foi ficando louco a partir dos medicamentos, das modificações. Ele se viu um dia com a sua roupa de meio que essa roupa branca que a galera usa para segurar os loucos, e ele pensou que poderia ser um jaleco, como ele viu nos médicos, fez com que... Camisa de força, lembrei. Ele viu aquela camisa de força, confundiu com o jaleco, viu que os médicos também tinham e acreditou, a partir das modificações neuronais, morfológicas, fisiológicas, que também fosse um médico. E como ele tinha ganho meio que não superpoderes, mas grandes habilidades, o cérebro também pirou, e agora ele acredita ser um médico e fez todo um tratamento bizarro, grotesco, sádico aí com a galera. E quando esse barão foi encontrar o Dr. Mundo, encontrou aquela situação e ganhou a mesma marca que os outros pacientes, e com isso a gente tem a origem do mundo. Então nós temos um cara que tinha uma personalidade X, que atrapalhou um grande poderoso, o poderoso jogou ele num local que não era tão legal, houve uma transformação desse personagem e agora ele é o que ele é. Basicamente isso aí é a construção do mundo, no caso do Dr. Mundo. O que é interessante nesse quesito é que é um personagem complexo? Não. É um personagem com alguma grande motivação? Não. É um personagem com uma enorme ambição? Não. É um personagem que tem uma profundidade, um aprofundamento nas entranhas? Não. É um personagem que foi uma pessoa que a partir de estar no lugar errado, na hora errada, ou simplesmente vítima das suas próprias ações, se tornou alvo de um poderoso e agora ele é o que ele é hoje. Obviamente que loucura é algo muito bem trabalhado assim, dentro da literatura, dentro do mundo fantástico, porque a loucura faz com que você construa personagens imprevisíveis. O que é interessante muitas vezes dentro da literatura é que você consegue prever alguns personagens, fazendo com que a sua ansiedade vai gerando, porém, previsibilidade pode ser algo que incomoda alguns tipos de leitores. E como os loucos eles não são previsíveis, você consegue usufruir disso. Da mesma forma que como existe o fator da desculpa à loucura, pode ser que você construa situações onde a explicação para aquilo é a loucura. Então eu acho que a loucura ele é meio que uma espada de dois gumes. Você pode tanto utilizar de uma maneira super proveitosa, onde a lógica da loucura, no caso o nonsense, ele é trabalhado dentro de uma perspectiva, dentro de uma conexão, dentro de alguns pontos, algumas alavancas, algumas engrenagens, perfeito. Só que muitas pessoas utilizam a loucura como uma forma de preguiça narrativa. Ah, ele faz isso porque ele é louco, eu quero que tal coisa aconteça, vou justificar uma loucura em cima disso e tal coisa acontece. Não estou falando o que acontece aqui pelo fato de que apenas é uma biografia, não fui pro conto ainda, não sei como essa loucura interfere no modus operantes do Dr. Mundo, mas no caso aqui pelo menos é colocado o quê? Uma loucura encaminhada. Porque o Dr. Mundo tem uma frase muito interessante que diz: eu vivo em Zaun e Zaun é um local doente, todos precisam que eu cuide dele. Tanto que ele se vê como um médico, a motivação dele é a medicina, a motivação dele é a cura, porém o único padrão de cura que ele tem como conhecimento são as curas alternativas, sádicas e malucas que fizeram com ele. Então o interessante é que ele tem, apesar de não ser uma gigantesca motivação, a motivação dele é muito clara. E essa clareza de personagem é muito importante para a construção de um personagem.
Claro que pessoas possuem diversas verdades, várias pessoas possuem diversos filtros, e essa divergência de filtros e realidades e verdades faz com que personagens sejam diversos. Sim, só que quando a gente fala sobre um personagem literário, é interessante você ter uma base de construção. Você pode rompê-la, você pode quebrá-la, você pode distorcer, você pode converter, você pode fazer diversas coisas. Porém, começar com essa lógica e desenvolvendo isso até uma queda, uma ruptura ou qualquer outra coisa, perfeito. Então, no caso do mundo, a motivação dele é: eu vou curar as pessoas, não importa o que aconteça, a partir dos padrões que ele conhece. E essa construção, pelo menos trazida aqui dentro dessa biografia, é algo interessante para a construção do personagem. Então a grande e maior dica que eu trago para vocês, principalmente na construção de personagem, é: entenda quais são as motivações, as ambições do seu personagem, porque a motivação ela é o que move por dentro e a ambição é o que move por fora. Então você precisa fazer com que essas coisas fiquem movimentando e interagindo com o personagem, porque nos momentos de queda vai ser essas duas coisas que vão fazer com que o personagem haja de um jeito ou haja de um outro jeito. E crie então as plots, as viradas, os plot twists, os punches, no caso as curvas perfeitas positivas, as curvas perfeitas negativas. Então a grande maior dica que é bem legal trazida aqui na construção da biografia do Dr. Mundo é: construa um personagem coerente. Mesmo dentro de uma loucura, a loucura se torna coerente. Existem diversos níveis e diversos tipos de loucura, diversos tipos de patologias psiquiátricas. Então, dentro dessa patologia, você constrói puxando para o máximo, puxando para o mínimo, e esse filtro e esse espectro vai ser a construção. Se nós temos um personagem psiquiatricamente instável, onde nós temos uma loucura sádica, porém uma carência, então você pode mesclar tanto da carência extrema quanto com o sadismo extremo e essas mesclas. Porque uma pessoa que ela é psiquiatricamente instável, ela anda dentro do seu espectro muito mais facilmente que uma pessoa normotipo. Então a grande coisa interessante e a grande premissa trazida aqui para essa análise interessante do Dr. Mundo é que, dentro dos fatores de construção de personagem, seja lógico, mesmo dentro da loucura. Mantenha-se na constância, entenda o princípio que você quer fazer, porque o personagem vale muito a pena construir do ponto A ao ponto B. Mesmo que você quebre ele no meio. O ponto A foi pro B desceu pro C, do C voltou pro A, mas dentro da mesma coerência durante aquele caminho do ponto A ao ponto B, que seja lógico. Rompeu no B, do ponto B ao ponto C, que faça lógica esse caminho. Do ponto C ao ponto D, lógica esse caminho. Você pode encurtar, mas quanto mais curto você fazer, menos você tem para desenvolver. E esse desenvolvimento onde você acompanha a construção do personagem para cima ou para baixo é o que é o mais legal de acompanhar um personagem. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco mais sobre esse conto, não vou machucar você. E vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Uma coisa que é interessante sobre essa história especificamente é meio que você entender um pouco mais sobre a psique e modus operantes do mundo. E o que mais? Só. É uma história ruim? Cara, é uma história ruim. Ah, mas ela meio que introduz uma possível interação com o Eco. Grande bosta. Porque você sabe que é o Eco pelo fato de você conhecer o personagem. Mas não existe mais nada que traga isso. Claro, existe o elemento de que eu fiz tal coisa, aí ele movimentava pra lá, e tempo, não sei o que, aí eu fiz um corte, e eu curei ele, depois ele voltou a ser descurado. Ok. Só que a grande pergunta é que quando existe uma história que é basicamente uma cena, e acabou, sem qualquer tipo de construção profunda, fica muito zoado. Eu tenho, o mundo acorda, é legal, né? Começa com ele falando sobre, já faz tempo, pensou o mundo. Ok, já faz tempo. Com isso, uma proposta inicial, uma primeira frase que traz, já faz tempo, associado ao
né? Talvez uma cena espelho que do final vai ter o Eco lá na frente, porque fala o Eco dizendo, não, o tempo é uma coisa que ele tinha. Então, até aí começa algo interessante. Só que se o objetivo é você encontrar o Eco e ter alguma coisa, acredito que a história tinha que ser um pouco mais desenvolvida para que ou o encontro com ele fosse o pico, o clímax, o punch, ou alguma coisa relacionada a ele fosse o pico, o clímax ou o punch. Mas não tem nada. Ele traz uma premissa interessante, alguma primeira frase, né, que traz um certo tipo de não tão gatilho muito forte, mas depois que quando você vai lendo você percebe que esse tipo de coisa. Então meio que ele jogou fora esse começo. Beleza, aí o mundo acorda, fala, né, que ele escova o dente com lixa, ele, né, toma banho com óleo, ele toma café comendo bicho de esgoto, perfeito. E fala sobre, eu vou fazer medicina, não sei o que, aí ele encontra uma pessoa, tem a sua loucura dentro do seu psique X e tal, e ele identifica aquela pessoa como pessoa doente, e aí ele encontra uma outra pessoa que tem um sintoma parecido, aí fala, não, deve ser uma epidemia, e vai até que encontra o Eco, tem uma luta com o Eco, e o Eco foge, e o mundo fala, ai meu Deus, por que eu não consigo curar todo mundo? Resumir a história, entendeu? É só isso, a história se resume basicamente a isso. O triste disso é que, como não existe uma motivação, apesar de a gente entende qual é a motivação do mundo, só que não existe uma condução narrativa que vale a pena ser contada. Talvez pelo fato do mundo ser um personagem muito, sei lá, às vezes mais 18, pelo fato de ser muito sádico, muito gore, muito, né, sanguíneo, não quer mostrar muito a fundo o que ele faz com as vítimas. Tá bom, beleza, não quer mostrar. Mas se você não quer mostrar porque ele é mais 18 e o jogo é livre, então coloque algumas coisas, algumas nuances que dê pra pessoa que tá interessada em saber da plot e quer transformar isso em algumas coisas. Ou se você não quer deixar subentendido e quer mostrar, então diminua, né, sei lá, diminui a capacidade do mundo de fazer ABCD ou diminui a faixa etária das descrições, mas não deixar nem claro, nem abstrato, nem subtexto, mas deixar tipo, não, porque ele é sádico e não sei o que e tal. Entendeu? Fica tudo um chove no molha, porque não abraça o mundo de ser sádico, não abraça o subtexto, não abraça a premissa, só vai colocando meias pitadas de coisas e não constrói nada. Então você constrói um conto onde existe um monte de pulo de elipse, né, onde tem ou os 3 pontinhos, ou um risco, ou um duplo enter. Tem pulada de tempo, que não tem motivo de ter essa pulada de tempo, porque, não, mas na verdade são surtos e elipses do próprio mundo que ele apaga o próprio cérebro. Beleza, é eu tentando justificar essa coisa que tem no texto, mas não traz nenhum tipo de simbolismo, nenhum tipo de contexto, nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de gancho, nenhum tipo de, né, ligação que comprova esse tipo de coisa. Porque se ele tivesse realmente lapsos de epifania, tivesse lapsos de amnésia, lapsos disso, aquilo outro, que provasse que tem essa elipse, por isso que de uma cena vai para outra com uma distância mínima e não existe um gancho entre a continuidade, não tem motivo de ter essa elipse. Porque se o cara viu, a pessoa está vendendo não sei o que, ele esperou o cara parar de vender para ir abordá-lo, essa elipse não existe no texto, existe dentro do texto. Tipo, ele esperou, né? Então, se estivesse vendo num filme, você estaria lá meio que olhando, o cara meio que tipo, esperando a coisa acontecer. E nesse meio tempo não aconteceu nada. Aquele, um fade in, um fade out, e o cara tá blá, 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 blá. Não existe isso. No texto existe. Corta aqui, corta lá e não tem, mas não nem precisava. O mundo esperou pacientemente, até coloca pacientemente entre aspas, fazendo a brincadeira de que ele é médico e tem um paciente, até chegar o momento que ele tá lá, blá, 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 blá. Aí chegou o tempo, blá, 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 blá. Então, tipo, não, entendeu? Então, assim, tem diversas elipses aí no texto que não faz sentido nenhum ter. O mundo cura cabeças e agora você vai ficar legal. Elipse. Rankin estava... Não faz sentido essa elipse.
Da mesma forma que falar, o mundo ter resultados com o teste do seu sangue. Ok, já sabemos que o mundo é louco, então mesmo que ele tivesse feito... Mas quer deixar uma coisa mais legal, então? O mundo dá uma facada nas costas da pessoa, pega o sangue, olha e fala, A positivo e você está com imunoglobulinas baixas. Plá, 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 plá. Perfeito, entendeu? A piada continua o mundo ter seu resultado de teste de sangue, mas você amplifica isso aí com a construção da psique do personagem, utilizando a ação que ele fez como forma de construção. Descrição, movimento, caracterização, construção de plot, psique, tudo isso dentro de apenas uma cena que diz: o mundo deu uma facada, olhou para o sangue e concluiu que aquele sangue tinha A, B, C e D, como se tivesse feito parâmetros de testes sanguíneos olhando pro negócio. Entendeu? Então você percebe que existe coisas plausíveis de ser construídas simplesmente com a construção do texto. E você percebe isso no decorrer do texto todo. Aí tem, precisa de uma atenção médica, elipse. Tome essa elipse, não sei o que, elipse, até que chega o momento da luta contra o Echo, que tem... E mesmo dentro da luta contra o Echo, tem mais elipses até o momento que acaba e ele vai embora. Então assim, quer então utilizar essas elipses como forma de construção de texto? Perfeito, mas coloque justificativa para essas elipses, porque se não tiver, não faz sentido ter isso. Beleza. Aí você constrói no final da história, né, o último dentro de todos os bilhões de elipses, que tem o trabalho do médico não tem fim. Considerando o fato que ele quer cuidar de todas as almas, pelo fato que ele quer considerar de, né, usar tudo, todo mundo é doente, pelo fato que tem na última frase dizendo, o trabalho do médico não tem fim. Beleza. Ele tá usando isso, eu vou curar todas as almas, porque as almas doentes, e não sei o que, qualquer coisa que ele percebe é doença. Perfeito. Ok. É uma última boa frase? Não, é uma bosta. Mas pelo menos traz algum certo padrão de continuidade, um final aberto, uma possível construção de sociocultural. Até sim, mas tem tantas elipses que cada um dos finais traz um diferente, porque o mundo não consegue curar todo mundo. Ok. Aí tem outra. Aliás, tempo é o que mais ele tinha. Ok, beleza, fez um gancho com a primeira frase, perfeito. E qual que é a gancho com a última frase? Nenhuma. Trabalho de médico não tem fim. Fica assim, primeiras e últimas frases, isso doer pouco. Aliás, o que mais tinha tempo. Ou o mundo desce ao nível do sumidouro do Zaun. Essa ia ser a cirurgia complicada que exigiria habilidade, planejamento e uma observação meticulosa e a última frase, com a primeira frase da próximo texto, elipse, também não faz bosta de sentido nenhum. Então assim, a biografia do mundo traz como um princípio interessante algo que é legal, só que no caso desse conto do mundo eu achei muito zoado. Tem elipses que não fazem sentido, tem construção que não faz sentido, a plot não faz sentido, não existe descrição de ambiente, é um puta brancão. Ele desceu ao sumidouro, olhou para o fundo, viu uma pessoa e foi atrás da pessoa. Não sentiu, não percebeu, não teve descrição, a única coisa que deu pra ver ele escutou o som de batida de metal no metal. Beleza, metal no metal pode ser o cara pegando espada, metendo na cara, batendo na bota, metendo na parede, metendo no chão. Metal no metal era o quê? As botas metal com metal, obviamente, é a bota no chão. Beleza, então nós temos uma placa de ferro, o cara andando na placa de ferro e o que mais? Entendeu? Então, o conto do mundo, né, no caso do Doutor Mundo, ele podia ser algo bem mais legal, já que a ideia era fazer uma interação com o Echo, criar uma interação com o Echo que seja qualquer. Então utilize isso como punch, utilize isso como qualquer princípio, como uma forma de construção de personagem e construção de plot. Porque aqui não aprofundou nada, não desenvolveu nada, não criou laço, não fez porcaria nenhuma, abriu diversos parênteses de Mice, abriu mais de personagem, abriu mais de evento, abriu mais de investigação, não fechou nenhum deles, acabou a história com uma última frase meio bosta, e com isso você fala, beleza. Então assim,
De uma forma geral, a conclusão que eu tenho sobre o mundo, pelo menos, é que é uma premissa legal e interessante. Podia ser ele ser um gigantesco antagonista, numa vibe meio Coringa, meio Arlequina, né? Que é médico, meio né, o Espantalho com Coringa, não sei o que, mais o Hulk, né? Porque o cara, né, sei lá, Bane, pegando todo mundo no universo. Então tem meio que a força do Bane, o sadismo do Coringa, tem meio que uma psique da Arlequina com o Espantalho. Então, pô, que é um puta, né? Caramba de antagonista da hora, um vilãozão bem legal. Com um conto meio bosta que não desenvolveu nada e ficou a desejar. Então, assim, de uma forma geral, sempre eu deixo aqui no link da descrição tanto o conto quanto a biografia para você tirar a própria conclusão. Mas de uma forma geral, achei que ficou bem mais ou menos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Às vezes você é fã da história, se você gosta desse tipo de contos, gosta desse tipo de biografia, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou dar uma lida, ou se você concorda comigo que realmente ficou meio que a desejar. Deixa aqui nos comentários qual é um próximo herói que você gostaria, apesar de ter reduzido a quantidade de episódios, sempre vai ter abertura para falar sobre os personagens do LoL. Caso eu veja que não tem mais interesse, a gente troca de jogo e vai para outros tipos de jogo, ou com outras coisas, e o importante é você estarem curtindo essas descrições, esses detalhamentos, esses compartilhamentos de ideias e técnicas e observações. E caso você tenha, estamos agora em 2024, já deixando aquela coisa, tem aqui o Catarse nosso, fica lá a dica, temos no grupinho, estamos em desenvolvimento, tem coisas bem legais acontecendo, e também em fevereiro, logo, já estamos aí na metade de janeiro, vários projetos irão de surgir para você escritor, para você world builder, para você mestre, coisas vão surgir a partir de fevereiro até metade do ano, e com sequência até o final do ano. Então já se inscreve, já dá o like, se inscreve no canal, faz tudo o que você precisa fazer, porque novidades hão de aparecer. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!